Estão chegando. Ó, 3 pessoas. Já estou trabalhando. Oi, Elis. Cenando pra todo mundo. Não, não é pra rico não, Luana. Estou trabalhando. Vamos. Vamos sim, vamos sim. Deixa eu abrir aqui os textos de vocês. Do segundo ano. Por incrível que pareça, é o mesmo tema. Segundo ano e oitavo ano do ensino fundamental. Por isso que vocês podem falar assim... Ah, tem aluno aqui do F2. Beleza, tem aluno do F2. Mas é justamente para facilitar, já que é o mesmo tema que vocês estão trabalhando, né? Oi, Eduardo. Oi, Cíntia. Dá um tempo para ver se pega, né? Uns 5 minutos para poder a gente começar. Eu tô trabalhando, Bruno. Você que não trabalha. E aí, Juan? Esperar mais 1 minuto. 1 minuto aí eu já começo. Peçam os colegas, vamos lá pedindo os colegas para entrar. Pedir os colegas para entrar aqui no meu WhatsApp aqui. Também tô online aqui no WhatsApp, só que tá entrando. Vou começar. Eu tô olhando aqui que tem alunos aqui do oitavo ano, sei que estão dizendo que não vão vir. Aí já não cabe. Vamos. Deixa eu responder aqui alguns aqui no WhatsApp. Já assim. Oi.
Tô aqui chamando os meninos nos grupos. Oi, Ana. Não, Gisele, não vou solicitar. Essa live nem é pra sua turma. Não, não, fica aí, Gisele. Fica aí, pode ficar. Eu acho que a gente já dá pra entrar, que aí fica salvo aqui no meu Instagram por 24 horas, pra quem não sabe. Oi, Aline. Então, vamos iniciar, né? As migrações, elas. Vou começar falando do processo de migração, para depois entrar no processo de refugiados, para que vocês possam compreender também que horas eu recreio assim que acabar. Assim que acabar, Elis. Vamos lá. A gente tem que entender primeiro o processo de migração, o que são as migrações, para depois a gente vir tentando compreender o processo dos refugiados, o que são, quem são, por que eles são refugiados, e como que a geografia ela auxilia e ela trabalha dentro desse processo. Vamos lá. Primeiro, as migrações elas sempre fizeram parte da vida do ser humano, ou seja, nós éramos nômades por excelência. Nós nascemos nômades. Os nossos ancestrais eram nômades. Então, se os nossos ancestrais eram nômades, se fez necessário que as migrações elas pudessem, como eu posso colocar, certo? Se fez necessário que as migrações elas fossem necessárias para que o homem se disseminasse, se espalhasse, que o ser humano se disseminasse, se espalhasse pelo mundo. E dessa forma, oi Emily. E dessa forma o ser humano nós nos espalhamos e nos tornamos a aglomeração a qual somos hoje. Ruth, eu não vou chamar para entrar na live junto comigo, porque assim, eu nem sei, mas vou falando. Nós tivemos diversas vezes migrações que ocorreram em nosso planeta, ciclos migratórios que ocorreram em nosso planeta. Só que eu vou pegar as migrações que mais importaram, né? Aí a gente podemos pegar exemplos das migrações que ocorrem na Bíblia, onde os judeus eles vão para o Egito, do Egito eles voltam para a Terra Prometida. É um exemplo de migração, que aí muitos de vocês conseguem compreender e ver que essas migrações elas ocorrem há muito tempo. E a gente tem exemplos, se pegar aí o processo de colonização da América, também é um processo considerado como um processo migratório, onde os colonizadores portugueses eles vêm para cá, colonizadores espanhóis, ingleses, eles vêm para as terras das Américas com a finalidade de ocupar, mas ocupar entre aspas, né? E nós vamos ver aqui que nós temos também
os processos de migrações que ocorrem de forma forçada. Como é que ocorrem? Ah, falar com fone de ouvido é ruim. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Beleza, então vou continuar. Dentro desse processo de migração forçada, que as pessoas, a gente entra com esse processo de migração forçada, esses migrantes forçados, eles são chamados também de refugiados. Ah, professor, mas o que são refugiados em si? Refugiados são aquelas pessoas que fogem de alguns problemas. Que problemas são esses? Guerra, fome, doença, política, economia, desastres ambientais, religião. Todas essas pessoas, elas são refugiados. Também. Refugiados é quando ocorre uma saída forçada do seu local de origem, do seu país de origem, para outro. Por quê? Porque aquela pessoa ela se sente tentada. A vida dela é tentada. Então ela não consegue, como eu posso colocar, ela não consegue mais naquele momento desenvolver relações e ela não tem uma segurança de estar naquele local. Então, vamos vendo o seguinte. Migrante é quando é forçado, por motivos de guerra. As migrações por motivo de guerra, elas aconteceram quando? A maior parte delas, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial. As pessoas elas foram forçadas a sair da Europa e países circunvizinhos a qual estavam em guerra e ir para outros países, porque elas se sentiam ameaçadas por conta da guerra. Religião também, isso. Por exemplo, a gente tem um exemplo do Estado Islâmico, que é um grupo radical lá do Oriente Médio, que eles são fundamentalistas e levam ao pé da letra. Por exemplo, a religião islâmica. Então, a religião também se torna uma forma de... As pessoas que são perseguidas por questões religiosas também são refugiadas. Se a gente pegar a Idade Média, por exemplo, quantas mulheres a Igreja Católica elas não perseguiram, ela perseguiu durante a Idade Média? Justamente agindo e falando que essas mulheres eram bruxas. Simplesmente porque tinham conhecimento de ervas medicinais, da leitura em si, e elas eram consideradas bruxas simplesmente por isso. Então muitas dessas mulheres elas fugiam. Então elas também eram naquela época refugiadas religiosas. E aí, no caso, hoje, a gente pode citar o exemplo do Estado Islâmico lá na região do Oriente Médio, ali na Síria, como refugiados religiosos. Oi, Jennifer, vamos entrando aí. Sejam bem-vindos. Aí, a gente vem por motivos de... Eu vou pegar um desastre ambiental que tornou que fez uma bola de neve e se tornou até uma crise. Algum de vocês lembram do terremoto do Haiti? Terremoto que teve no Haiti? Deixa eu pesquisar aqui, espera aí, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, terremoto do Haiti. Deixa eu virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Minha câmera traseira é ruim, tá? Estão conseguindo ver?
Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês. Vocês viram lá o terremoto do Haiti. Recentemente, a ONU ela criou uma nova categoria de refugiados, que são os refugiados ambientais. O que são os refugiados ambientais? Os refugiados ambientais, eles são devido a catástrofes ambientais que ocorrem em um determinado local. Essas pessoas elas são obrigadas a sair do seu local de origem. Por exemplo, as pessoas que viviam no Haiti e vivem no Haiti, no ano de 2010, o mesmo teve um terremoto. O terremoto ele foi tão grande e de tamanhas proporções que acabou ocasionando o quê? Uma crise econômica no país, uma crise política. A gente pode ver fome também, pobreza extrema. O Haiti já era um país considerado pobre. Com o terremoto, o governo ele tem que redirecionar os seus recursos para as prioridades daquele período que o Haiti estava vivendo. Então, isso ocasiona o quê? Ocasiona uma saída meio com que forçada das pessoas em busca de melhor qualidade de vida. E quais eram os países que esses haitianos eles viam como uma possibilidade de conseguir esses recursos, essa qualidade de vida satisfatória? A gente pode pegar aí, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele é uma rota para refugiados da América do Sul. Podemos pegar também o exemplo da própria Venezuela. É uma crise econômica que se instaura e se torna uma crise política, onde tem pessoas sendo perseguidas pelo governo por discordar de ações do mesmo, e a essas pessoas elas passam a fugir. Fugir para onde? Fugir para os países vizinhos. Foram para a Colômbia, vieram para o Brasil. Então, ao fugirem e irem para outros locais, daqui a pouquinho já estamos terminando. E ao fugirem e saírem para outros locais, essas pessoas elas também se tornam refugiadas. A Venezuela ela se torna um vetor de exportação de refugiados. Ou seja, as pessoas elas tentam sair. É mesmo, Eduardo, almoça assistindo. Ela se torna um vetor de saída de refugiados. O tráfico também gera refugiados em si, né? Se a gente pegar o número de pessoas ali na fronteira do México com os Estados Unidos que estão refém das gangues e do tráfico, elas também tentam sair. Olha, quando eles buscam adentrar em outro país, Victoria, eles sempre vão com aquela esperança de ter uma melhoria nas condições de vida. Mas como assim melhorias nas condições de vida? Porque aquele país que o acolhe, ele se torna obrigado a dar essas condições para essas pessoas. Porque essas pessoas elas são expatriadas, ou seja, elas não possuem uma pátria. Tem não. Essas pessoas elas não possuem uma pátria. Se essas pessoas elas não possuem uma pátria, elas são obrigadas por aquele país, pelas normas internacionais de refugiados e acolhimento de pessoas, a aceitar as mesmas. Mas pode assistir, é sempre bom. Vocês podem assistir sim, conhecimento é sempre bem-vindo. Né? Então, como elas são obrigadas, elas saem do seu país em busca de melhores qualidades de vida. Só que assim, o que acontece? Nem sempre essas pessoas elas vão ter a qualidade de vida. Por exemplo, a gente
tem casos de pessoas sendo escravizadas, refugiados sendo escravizados no Brasil. Por exemplo, elas preferem ir para países próximos que estão, como eu posso colocar, em melhores condições que eles, né? Deixa eu só mostrar aqui exemplos de refugiados. Por exemplo, tem muitos sírios. Tem muitos sírios que vieram para o Brasil. Aí a gente tem exemplo mesmo de aviões que desembarcaram aqui no governo Temer com 400 sírios, 500 sírios. Só que, oi tia, tudo bom? Que eles vieram com essas pessoas para cá. Mas a maioria dos refugiados brasileiros são haitianos e venezuelanos, que o nosso país recebe. E nem todos eles vêm com... eles vão aqui no nosso país receber uma qualidade de vida. Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho para mostrar para vocês que teve uma empresa famosa que ela contratou refugiados venezuelanos, porém eles estavam trabalhando em regime de semi-escravidão. Deixa eu só mostrar aqui. Refugiados. Vamos olhar aqui. Vou pegar aqui a notícia do G1. Deixa eu ver de quando é essa notícia. Olha, essa notícia é do ano passado, do dia 18/4. Aqui. Venezuelanos em situação análoga ao trabalho escravo são resgatados no sul da Bahia. 2 homens são presos. Essas são as condições do alojamento onde eles dormiam. Banheiro. Olha aí o banheiro. Novamente a foto do alojamento. Vocês conseguiram perceber? Eduardo, nem todas as pessoas que saem de um país para o outro, de uma cidade para outra, elas são refugiadas. Por exemplo mesmo, refugiado é quando você é obrigado. Quando você é ameaçado devido ao sistema político, devido à guerra, à religião, a fome, a pobreza. Deixa eu ver, os desastres ambientais. Agora, quando você sai de livre e espontânea vontade, que você sai para buscar melhorias, aí você é um migrante. Porque você saiu por livre e espontânea vontade. Entendeu? Não, Eric, é porque minha câmera tá com defeito, tá de cima, porque são 2 aqui atrás. Aí a de cima quebrou, aí eu tenho que mostrar só com a de baixo. Mais alguma dúvida? Esperando vocês terem dúvida. Sim. Migrante é quando a pessoa ela sai por livre e espontânea vontade. E refugiado é quando ela é obrigada a sair. Mas devido a N fatores que ocasionam e faz com que elas sejam obrigadas a sair. Aí, novamente, eu vou lembrar para vocês o caso lá do Oriente Médio, da Síria,
onde temos o quê? Um grande número de pessoas que saíram de seus países, que foram obrigadas a sair por conta da guerra civil que se instaurou lá, entre rebeldes e o governo. Qual a diferença entre imigrante e emigrante? O emigrante é o que sai do seu país de origem, sai do seu país ou cidade de origem. E o imigrante é o que chega. É só isso. Mas estão dentro de um conceito maior, que se você, João Vitor, falar assim, imigrante, imigrante, e falar migrante, é a mesma coisa. Tá bom? Migrante e emigrante estão dentro do mesmo conceito maior, que é o conceito de migrante. Então, se você falar, ele é migrante e ele é imigrante, ou falar, ele é só um migrante, tudo bem. Foi no sul da Bahia, em Ilhéus. Sim, sim, era o alojamento, banheiro, as condições sanitárias. Foi uma denúncia anônima que foi feita em Ilhéus ano passado, onde tinham, deixa eu só ver aqui, só ver quantas, 10 venezuelanos trabalhando em regime de escravidão aqui no sul da Bahia. E a Polícia Federal, ela foi lá, fez uma apreensão e prendeu. Eram 9 mulheres, eram 9 homens e uma mulher que estavam dentro desse regime de escravidão. E eles estavam trabalhando apenas para comer. E desses 10 que foram resgatados, um deles, como eu posso dizer, conseguiu fugir. E aí provavelmente tenha sido esse que possa ter conversado com alguém, essa pessoa possa ter feito a denúncia anônima. Agora vamos para questões pontuais. Vamos trabalhar questões pontuais com vocês. Vamos lá, né? Eu vou tirar esse fone. Ontem o povo tava conseguindo me ouvir sem ele. Ouvir também assim? Sem o fone? Conseguem me ouvir sem o fone? Vou explicar agora. Vamos lá, né? Vamos entrando em... A Ásia é considerado um continente populoso demais e concentra cerca de 60% da população mundial. Isso facilitou o contágio e dispersão do Covid-19, coronavírus. Explique os fatores que impulsionaram o crescimento da população asiática, dando enfoque à população da China e da Índia. Quem aí apresentou o trabalho sobre China e Índia lá no ensino médio, né? Quem apresentou o trabalho sobre China e Índia no ensino médio agora vai gostar do que vai ser abordado aqui. Como vocês sabem, a China e a Índia, elas somam basicamente um terço da população mundial. 2 terços da população mundial, basicamente as duas juntas. E ao ter esses 2 terços da população mundial somadas, o que vai facilitar o contágio? A aglomeração de pessoas. E aí, Thomas, beleza? A aglomeração de pessoas. E vamos explicar o que impulsionou o crescimento da população asiática. O que vai intensificar esse crescimento da população? Justamente a redução de questões relacionadas a, como eu posso dizer, a um controle da natalidade. Ou seja, a Índia, ela não possui um controle da
natalidade. Então, se ela não possui um controle, estima-se que logo mais este país ele vai superar em números a China, já que essa, até o final do ano de 2018, compactuava de um regime, de uma política do filho único. E o que vai explicar justamente essa necessidade de se ter grande concentração de mão de obra? Justamente a concentração de indústrias e fábricas e a industrialização recente lá da Ásia. Então, se tem pessoas que recentemente entraram, se tem pessoas que, como eu posso colocar, que estão no continente, se tem fábricas no continente, então é necessário que se tenha um contingente de pessoas maiores. E se a gente lembrar também, tem um regime de trabalho lá da Ásia, que ele é diferente aqui do regime de trabalho do Ocidente. Perguntas? Tô esperando. Posso passar para 2? Posso passar? Almoça assistindo! Almoça assistindo. Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos falar agora do processo de crescimento da população mundial. O que vai impulsionar? O que vai impulsionar o crescimento dessa população? É justamente questões voltadas para... Eu falei em sala, né? Melhorias no sistema de esgoto, melhores condições sanitárias, melhores condições de saúde. Pode sim, Ana. Melhores condições de saúde, o nível de educação e a escolarização das pessoas, ele vai aumentar, vai ser melhor, vai ficar muito mais rápido. Esses são alguns fatores que impulsionam o crescimento da população mundial. Se você tem saúde, se você tem esgotamento sanitário e você tem educação, lógico que as pessoas elas vão viver, elas tendem a viver mais tempo. Ah, professor, Eric, espera. As pessoas, elas, daqui a pouco, elas tendem a viver mais. Se elas tendem a viver mais, então a gente pode colocar isso como uma vantagem para a sociedade atual. Porque lá no século XVIII, XVI, século XVI, século XVIII, por exemplo, não existiam essa capacidade. Vai ficar nos meus stories. Tá bom? A Grazi tá gravando? Beleza, depois você compartilha, viu, Grazi? O que acontece? Como não existiam condições sanitárias, então tecnicamente morriam mais pessoas e nasciam mais pessoas. Com essas condições necessárias que o mundo foi se adequando, a população ela começa a nascer mais do que morrer. Por que elas começam a nascer mais do que morrer? Justamente por conta do mercado de trabalho que exigia. A gente estava em plena primeira revolução industrial. E aí, se a gente estava em primeira revolução industrial, é necessário que essas pessoas elas vivessem e que tivessem mais pessoas também. Então a gente vem para hoje. Hoje nós temos condições favoráveis para que as pessoas elas consigam viver mais. Por exemplo, o que pessoas antes morriam de tuberculose, de leptospirose, hoje já se torna um pouco mais
complicado para essas pessoas e um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais desnecessário. Essas pessoas, elas morrem se quiserem desses tipos de doença, já que existem tratamentos e cura para as mesmas, né? O que antes não existia. O que vai proporcionar também uma melhora na qualidade de vida é justamente o acesso à saúde que as pessoas têm hoje que elas não tinham antes. Aí isso vai fazer com que as pessoas elas vivam um pouco mais. Essa daqui, a 3, eu já respondi enquanto eu tava falando dos refugiados, tá? Para os meninos aí do 8º ano. E a 4 também. Ficaram sem entender alguma coisa? Dúvida? Falem aí, por favor. Olha, o que que acontece? Antes, essas doenças que existem hoje, por exemplo, a tuberculose, a leptospirose, que se a gente, por exemplo, for levar em consideração, elas mataram muito mais gente do que o coronavírus está matando agora. Durante seus períodos de grandes epidemias lá na Europa. Só que antes a gente não tinha tratamento e cura para essas doenças. Hoje a gente já tem. Por exemplo, nós estamos agora passando por um processo de pandemia de um vírus a qual não temos cuidado e não temos noção. Nós não temos noção do comportamento de como esse vírus ele quais são os medicamentos que podem ser utilizados contra esse vírus. Diferente da tuberculose e da leptospirose, que nós já temos lá desde o século XVIII, século XVII, XVIII, que já temos registro dessas doenças, que as pessoas já vêm se tratando contra essas doenças. O aumento da população ele é cíclico. Por que ele é cíclico, Priscila? Justamente porque nós tivemos melhores condições de vida, também de trabalho, e a necessidade de se ter mais pessoas para trabalhar nas fábricas naquele período. Não é à toa que nossa população ela vai ter saltos imensos desde o século XVIII, início do século XVIII, do século XIX, século XX, século XXI. Vai ser o período onde nós vamos ter mais pessoas, justamente por conta desse boom na população. E justamente também esse aumento se deve graças àquelas... Os meninos lá do ensino médio devem saber, que eu já expliquei em sala, das teorias malthusianas, né? Que a população ela cresce assim, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim vai. Oi, Andréa. Esse aumento da população ele vai se dar também devido às melhorias na qualidade de vida das pessoas. Devido ao acesso à saúde, melhores condições sanitárias, por exemplo, de esgotamento, essas coisas básicas. Eu não falei do Covid, eu estou falando aí de outras doenças, tipo a leptospirose, eu falei da leptospirose e da tuberculose, que naquela época, século XVIII, não se tinha cura. Pesquisando, avanços na medicina, na pesquisa, na ciência, entendeu? E por que elas continuavam se contaminando, Ana? Justamente devido às condições sanitárias que não haviam naquela época, como existem hoje. Oi, Carla, vamos fazer aí ó, uma parceria, convida aí pra entrar aí nós dois. Mais alguém? Esperando.
Posso encerrar? Que aí agora falar que nem a Ana. É hora sagrada, hora de almoçar. Sim, ela é mais avançada. Pode sim. Pode sim. Quanto ao pessoal do ensino médio, sugiro as leituras dos textos e também assistir o vídeo. O link do vídeo tá junto com a atividade. Beleza? Se vocês quiserem, pessoal, se vocês quiserem, dá pra poder colocar um linkzinho de um vídeo para do mesmo vídeo que eu coloquei pro pessoal do ensino médio para vocês também, do fundamental. Oi, Paulo, entrou já no final, mas entrou, né? Lembrando de acessarem as turmas, lembrando de acessarem as turmas lá no app, no Google Aulas, para estarem fazendo as suas devidas atividades, tá bom? Eu vou tentar salvar a live, que eu não sei salvar isso aqui. Vou tentar salvar a live para poder colocar no YouTube, em alguma coisa assim, para depois eu mandar. Se você quiser, Eduardo, pode sim. Pode sim, tá bom? Mas vamos economizar papel, né? Ajudar o meio ambiente. Aí, ó, a gente conseguiu reduzir em toneladas de carbono que são emitidos aí na atmosfera. Conseguimos reduzir agora nos últimos tempos. O mar nunca esteve tão limpo igual está agora. Tá bom, eu vou colocar. Vou tentar. Porque eu já tenho as perguntas aqui no meu computador. Então, eu, enquanto o pessoal do ensino médio, espero até a semana que vem as resenhas para poder eu começar a ler. Tá bom? Um beijo, bom fim de semana. Esse final de semana, não precisa me atrapalhar não, que esse final de semana eu vou pra roça, vou ficar lá na roça, roça enclausurado. Mas lá já tem internet, viu? Dúvida me mande na segunda-feira. Hoje não. Que é fim de semana. Eu trabalho. Tá bom. Recreio. Tchau, meus queridos. Foi bom estar com vocês. Até semana que vem. Beijos. Tchau.